Bem-vindos ao canal Bíblias e Parábolas. Hoje, vamos mergulhar em um tema que reverbera através das páginas sagradas e provoca profundas reflexões. Os 10 homens poderosos que prepararão o caminho para o Anticristo. Neste vídeo, iremos explorar quem são essas figuras influentes, como elas moldam o futuro e o que isso significa para cada um de nós. Ao compreender esses personagens, podemos nos preparar melhor para os desafios espirituais e morais que podem surgir em tempos difíceis. A sua participação é fundamental. Deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários. Cada detalhe deste vídeo é crucial para sua compreensão. A cada palavra desvendamos não apenas profecias, mas também ensinamentos valiosos sobre fé e resistência. Então, fique conosco até o fim e descubra como esses homens poderão impactar o mundo e a sua vida. De acordo com a Bíblia Sagrada, existem 10 nações que estarão envolvidas na ascensão do Anticristo. Muitos de nós já ouvimos falar sobre essa figura central que mudará tudo. Mas é importante considerar o que deve acontecer antes de sua chegada. A ascensão dos 10 grandes reis é um evento crucial. A Bíblia menciona um grupo de 10 reis que se reunirão, desempenhando um papel significativo nos acontecimentos políticos do fim dos tempos. É fundamental refletir se essa reunião já ocorreu no passado ou se ainda está por vir. Esta questão é central para compreendermos o que a Bíblia revela sobre os eventos futuros. O grande profeta Daniel nos ajuda a entender isso. No segundo capítulo de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho que envolvia uma estátua colossal, e Daniel recebeu uma visão especial que o ajudou a interpretá-la. Essa visão representa a primeira grande explicação profética sobre nações que não pertencem a Israel. Daniel descreve uma estátua dividida em 4 partes, que representam 4 reinos que se sucederão. O primeiro é a Babilônia de Nabucodonosor, e posteriormente surge a nação do Anticristo. Daniel também tem uma visão mais detalhada sobre a ascensão do Anticristo, encontrada em Daniel 7, 6-8. Nessa visão, ele observa um pequeno chifre que surge de uma besta aterradora. A aparência e as ações desse pequeno chifre despertam a curiosidade de Daniel. Felizmente, a visão é explicada, revelando 4 bestas que simbolizam 4 reinos. As 3 primeiras representam Babilônia, Média-Pérsia e Grécia, enquanto a quarta é a mais temível de todas. A quarta besta é descrita como poderosa, com garras de bronze e dentes de ferro que esmagam seus inimigos. Daniel nota que essa besta possui 10 chifres, e entre eles surge um pequeno chifre. Este pequeno chifre é intrigante, pois arranca 3 dos chifres originais e se destaca por ter olhos humanos e uma boca que pronuncia palavras arrogantes. Conforme Daniel contempla a visão da besta e do pequeno chifre, ele se sente inquieto e busca respostas. Um anjo lhe revela que os 10 chifres representam 10 reis que surgirão daquele reino. Na Bíblia, um chifre geralmente simboliza força e poder. O pequeno chifre, com suas características humanas, representa um rei específico. Este rei maligno, simbolizado pelo chifre pequeno, provocará a queda de 3 outros reis. Ele se oporá ao Altíssimo e oprimirá o povo santo de Deus, tentando alterar os tempos e as leis, exercendo domínio sobre o povo por 3 anos e meio, conforme Daniel 7:25. A quarta besta que Daniel testemunhou representa o Império Romano, um grande reino que sucedeu à Grécia. O pequeno chifre que ele viu é um líder global, reconhecido por suas palavras malignas e por seu imenso poder. Esse pequeno chifre estará no comando quando chegar o dia do julgamento, sendo conhecido como o Anticristo, o governante mencionado em Daniel 9:27. Os 3 anos e meio referem-se ao período em que o Anticristo exercerá seu domínio, conforme é mencionado em Apocalipse 11, 12-14 e 13:5. Em Apocalipse 11:2, encontramos a advertência de não medir o pátio exterior, pois foi entregue aos gentios, que pisarão na cidade santa por 42 meses. O pequeno chifre que surge da quarta besta sugere que nos últimos dias poderemos testemunhar um reavivamento do antigo Império Romano. Esse reavivamento será caracterizado por um grupo de 10 líderes mundiais que trabalharão em conjunto. O Anticristo ascenderá ao poder ao derrubar 3 desses líderes e, gradualmente, obterá controle sobre todo o mundo, assumindo uma postura tirânica. Ele buscará dominar cada aspecto da vida das pessoas, exigindo inclusive adoração, como descrito em Apocalipse 13:16-17. Esse trecho nos revela que o Anticristo obrigará todos,
pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa. Essa marca simboliza a fidelidade à besta e será um pré-requisito para comprar ou vender, seja o nome da besta ou o número associado a ela. Assim, o pequeno chifre que Daniel vislumbra representa claramente o anticristo, um líder que ganhará poder entre 10 futuros reis. Esse pequeno chifre falará contra Deus e oprimirá o povo de Deus durante um tempo de grande tribulação, até a volta de Jesus. Nesse momento, o poder do anticristo será desmantelado e ele será destruído para sempre, conforme Daniel 7:26. Jesus então estabelecerá seu reino, que durará 1000 anos. O governo do anticristo se limitará a apenas 42 meses, conforme Apocalipse 3:5, evidenciando que sua ostentação e violência são passageiras. Em contraste, o reinado de Cristo é eterno. Mas como esses 10 líderes nos afetarão na era atual? O livro do Apocalipse oferece respostas a essa pergunta. A mensagem contida no Novo Testamento, especificamente no Apocalipse, surge séculos após as profecias de Daniel, confirmando suas palavras e acrescentando novas informações sobre o plano de Deus. Essa conexão entre Daniel e o Apocalipse nos ajuda a compreender melhor o propósito divino. Em Apocalipse 13:1-2, João descreve uma besta feroz emergindo do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Nos chifres, ele observa 10 diademas, e nas cabeças, nomes blasfemos. A besta se assemelha a um leopardo, mas seus pés são como os de um urso e sua boca como a de um leão. O dragão concede a ela seu poder, seu trono e grande autoridade. Em Apocalipse 17, o anticristo e a confederação das 10 nações apoiam uma nova religião, a religião babilônica. A Bíblia fala de uma profecia que descreve uma religião que se tornará dominante nos últimos dias. Essa religião é referida como a religião da Babilônia e aparece ao longo do livro do Apocalipse, revelando seu papel nos tempos finais. O julgamento da Babilônia é uma certeza inquestionável. Nunca houve dúvidas sobre seu destino e a derrota final dessa entidade maligna. O anjo convida João a testemunhar o julgamento dessa mulher corrupta, conforme vemos em Apocalipse 17:1-2. Ali, um dos 7 anjos que possuem as 7 taças se aproxima e diz: "Venha, eu te mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra cometeram imoralidades, e aqueles que habitam na terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade." A Babilônia surgiu como um sistema religioso muito antes do cristianismo, antecipando de forma satânica a vinda do verdadeiro Messias. Ela é retratada como um espírito sedutor, e a Bíblia menciona que as pessoas se embriagaram com o vinho de sua fornicação. Ao longo das Escrituras, o conceito de fornicação é frequentemente associado à idolatria, mostrando como esse sistema religioso pode parecer atraente e espiritual, ainda que não seja moralmente correto. O termo Babilônia representa uma entidade poderosa e corrupta que desvia as pessoas de Deus por meio de práticas enganosas. Este nome carrega implicações bíblicas profundas, simbolizando a infidelidade religiosa e a corrupção. Para entender completamente o significado de Babilônia, é necessário explorar tanto os textos bíblicos quanto os eventos históricos que a cercam. Na narrativa bíblica, Babilônia simboliza uma religião falsa que afasta as pessoas da verdadeira adoração a Deus, personificando o adultério espiritual e a decadência moral. No livro do Apocalipse, Babilônia é retratada como uma mulher misteriosa envolvida em relações ilícitas com os reis da terra, enfatizando o declínio moral e a corrupção das sociedades que se associam a religiões enganosas. Babilônia é mencionada 287 vezes na Bíblia, tornando-se a cidade mais citada após Jerusalém no Antigo Testamento. Essa frequência ressalta a importância do simbolismo babilônico e sua conexão com a infidelidade e a corrupção que persistem ao longo da história da humanidade. Assim, a imagem de Babilônia nos alerta sobre os perigos de se afastar da verdadeira fé e os riscos de se deixar seduzir por sistemas religiosos enganosos. O chamado é para permanecermos firmes na adoração ao Deus verdadeiro, evitando as armadilhas do espírito de Babilônia. Babilônia é frequentemente associada a formas organizadas de adoração, blasfêmia e opressão do povo de Deus. Essa conexão reflete o significado religioso da Babilônia. Em uma visão, o espírito me levou a um deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, repleta de nomes blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres.
A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com pedras preciosas, ouro e pérolas, segurando em sua mão uma taça de ouro cheia de abominações e de coisas impuras provenientes de sua imoralidade sexual. Em sua testa estava escrito: Mistério, Babilônia, a Grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei profundamente admirado. Apocalipse 6. Essa passagem revela a relação entre Babilônia e a figura estranha chamada Besta. Não é a primeira vez que encontramos essa besta, pois, se olharmos em Apocalipse 13:1, encontramos mais detalhes sobre ela. Esta besta, com suas 7 cabeças e 10 chifres, representa os homens estranhos conhecidos como o Anticristo e o grande governo que ele estabelecerá. O Anticristo é uma entidade tão poderosa que nem mesmo os cristãos conseguirão detê-lo. Ele é descrito como uma monstruosidade que detém imenso poder e autoridade. A Bíblia também nos revela que uma das cabeças dessa besta sofrerá uma ferida mortal, mas será curada. Além disso, a besta profere blasfêmias contra Deus e oprime o povo de Deus onde quer que eles estejam na terra. Isso nos mostra que o Anticristo não apenas governa o mundo, mas também exige a adoração dos seus habitantes, justificando assim a necessidade de Babilônia. O título, Mistério, Babilônia, a Grande, não se refere à cidade física, mas sim à representação espiritual da Babilônia, que é a fonte de todas as formas de adultério espiritual e idolatria. Para que essa profecia sobre Babilônia se cumpra, é necessário que ela transcenda os limites de uma única organização religiosa. Deve personificar o próprio Satanás. Essa entidade é o que chamamos de religião da ordem global. Babilônia parece estar mais preparada do que nunca para seduzir o mundo, fundamentada na ideia de que não importa em que você acredite, desde que você tenha fé em algo. No entanto, Babilônia não se contentará apenas em seduzir as nações, também perseguirá. É por isso que essa entidade estranha se embriaga com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Esse comportamento revela a verdadeira natureza de Babilônia, uma força corrupta que busca destruir aqueles que permanecem fiéis a Deus. A sedução e a opressão caminham juntas, mostrando a determinação de Babilônia em estabelecer seu domínio. É um lembrete poderoso da luta contínua entre a verdade e a falsidade espiritual. Portanto, a mensagem de Apocalipse nos convida a permanecer vigilantes e firmes na fé, conscientes das armadilhas que Babilônia e o Anticristo representam. Devemos buscar a verdadeira adoração a Deus e resistir à sedução que tenta desviar nossos corações e mentes da verdade. Babilônia se deleita em perseguir os divinos, de maneira semelhante a um bêbado que encontra prazer no álcool. Para realizar a destruição do povo de Deus, Babilônia não agirá sozinha. Ela precisará do apoio do Anticristo e de outros governantes. Os 10 chifres mencionados representam 10 reis que ainda não receberam um reino, mas que exercem autoridade como reis em união com a besta por um breve período. Esses reis têm um propósito claro: entregar seu poder e autoridade à besta. Esses governantes se unirão em guerra contra o Cordeiro, mas este, como Senhor dos senhores e Rei dos reis, os vencerá. Os que estão ao lado do Cordeiro são chamados escolhidos e fiéis. O anjo me explicou que as águas onde a prostituta se assenta simbolizam povos, multidões, nações e línguas. Essa coalizão de aliados de Babilônia se refere, provavelmente, a essas 10 nações que não conhecemos. Independentemente de suas identidades específicas, suas ações são claras para qualquer cristão que compreenda a profecia. Essa figura misteriosa governa sobre todas as pessoas do mundo, abrangendo multidões, nações e línguas. Isso revela o impacto global da estranha mulher, que está intimamente ligada à besta. Portanto, podemos afirmar que isso se configurará como uma religião mundial. Os laços de Babilônia são identificados por seu relacionamento com a besta e o governo que ela lidera. No entanto, os aliados do Anticristo acabarão voltando-se contra a mulher. Em Apocalipse 17:16, lemos que os 10 chifres e a besta sentirão ódio pela prostituta, deixando-a desolada e nua, despojando-a de seu poder e influência e consumindo-a com fogo. Essas ações revelam que o Anticristo não tolerará adoração a ninguém além de si mesmo. Ele, conhecido como o Filho da Destruição, se exaltará acima de tudo o que é considerado Deus, sentando-se no templo de Deus e proclamando que é Deus. Apocalipse 17:16 e 17.
Essa transgressão é permitida por Deus, que coloca em seus corações o propósito de serem unânimes na entrega de seu reino à besta, até que as palavras de Deus se cumpram. É importante notar que Deus, em algumas ocasiões, usará grupos ímpios, como esses 10 reis, como instrumentos de seu julgamento contra outro grupo ímpio, neste caso, a Babilônia religiosa. Essa dinâmica é recorrente na narrativa bíblica, ilustrando como Deus pode usar situações aparentemente adversas para cumprir seus propósitos. Babilônia, em sua essência como ordem global, sempre foi a grande metrópole que governa os governantes do mundo. Essa realidade perdura desde os primórdios da humanidade, e os cristãos devem estar atentos a esses sinais. A mensagem é clara: é necessário permanecer firme na fé e na adoração ao verdadeiro Deus, resistindo às seduções da Babilônia e aos seus enganos. A pergunta que devemos nos fazer é: estou sendo afetado pela chuva ou sou um residente de uma cidade maravilhosa? Porém, Babilônia está condenada. Seus dias estão contados e sua queda é inevitável. O modo como isso se desenrola é relevante no contexto atual, onde políticos ambiciosos e sedentos por poder se ressentem da influência financeira. Alguns até estão dispostos a provocar um colapso econômico se isso significar assumir o controle. Deus ordenará que esses 10 governantes ofereçam seu apoio político ao anticristo. O mundo então receberá exatamente o que pediu: uma religião sem Deus e um governo sem Deus. Em Apocalipse 17:18 lemos que a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Os reis, consumidos pelo ciúme, se unirão para destruir essa cidade, que será consumida em chamas, resultando no pior desastre econômico da história. Muitos chorarão e lamentarão ao ver as ruínas. Quando ouvimos sobre líderes mundiais se unindo, podemos imaginar reuniões secretas ou alianças poderosas. Contudo, o livro do Apocalipse revela que essa reunião de líderes políticos e bestiais carrega um significado mais profundo. É importante considerar o que a Bíblia diz nesse contexto. Os líderes mundiais representam figuras políticas que desempenham papéis cruciais nos tempos do fim. Esses líderes, muitas vezes simbolizados como reis bestiais, são descritos como governantes poderosos que se aliam à besta, uma figura central que encarna a rebelião final contra Deus. Para entender seus papéis, é vital analisar a linguagem descritiva do Apocalipse e traçar paralelos com a política global contemporânea. Alianças e liderança global não são conceitos absurdos. Podemos observar várias coalizões internacionais atuando atualmente. No entanto, o rei besta no Apocalipse se destaca por sua oposição a Deus, o que sugere que esses líderes implementarão políticas e ideologias que contrariam os ensinamentos bíblicos. Os líderes políticos que representam os reis bestiais exercem uma influência considerável sobre suas populações. Eles têm o poder de promulgar leis, controlar recursos e moldar a opinião pública. No contexto do Apocalipse, as ações coletivas desses líderes podem direcionar a humanidade a uma postura secular e anti-Deus. Por exemplo, em diversas partes do mundo, políticas que promovem o secularismo e marginalizam crenças religiosas estão em ascensão. A Bíblia nos adverte sobre a possibilidade de um futuro governo global sob a liderança de um poderoso rei, apoiado por uma coalizão de governantes. Esse líder estabelecerá um regime que exigirá lealdade absoluta e suprimirá a liberdade religiosa, recebendo autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Apocalipse 3:7. Essa descrição nos desafia a refletir sobre a realidade espiritual e política do nosso tempo, lembrando-nos da importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante de um cenário que se aproxima da profecia bíblica. Uma preocupação crescente nos dias de hoje é o surgimento de moedas digitais e a transição para sociedades sem dinheiro. À medida que as transações se tornam cada vez mais digitais, governos e corporações ganham um controle maior sobre as atividades econômicas. Essa mudança se alinha com a profecia bíblica sobre a marca da besta, onde a capacidade de comprar e vender é monitorada por uma autoridade central. A ideia de que ninguém pode participar da economia sem uma marca específica reflete um futuro em que as moedas digitais são controladas por uma potência global, restringindo a liberdade econômica daqueles que não se submetem. Uma das características mais marcantes do anticristo é sua habilidade de unir o mundo sob sua liderança. Ele estabelecerá um governo global, que inicialmente parecerá oferecer paz e estabilidade em um mundo repleto de conflitos.
No entanto, essa paz será ilusória, ocultando as verdadeiras intenções malignas do Anticristo. O Anticristo também buscará exercer controle sobre a economia, influenciando os meios de subsistência das pessoas. Esse controle será utilizado para forçar a adoração a ele, e aqueles que se recusarem a obedecer enfrentarão graves consequências, como isolamento econômico e perseguição. O regime do Anticristo será marcado pela tirania e opressão, exigindo lealdade e adoração absolutas de todos. Junto com o Anticristo, há uma figura sómbria conhecida como falso profeta. Ele desempenha um papel crucial ao apoiar a ascensão do Anticristo, atuando como um líder religioso que influencia as pessoas a adorá-lo. O falso profeta realizará milagres e sinais impressionantes, que servirão para validar as reivindicações do Anticristo, enganando muitos a acreditarem que ele é divino ou escolhido por Deus. A principal missão do falso profeta será promover a adoração ao Anticristo, estabelecendo um sistema religioso centrado nele. Ele convencerá as pessoas de que o Anticristo é o Salvador, e esse engano será tão poderoso que até mesmo aqueles que conhecem a verdade poderão ser seduzidos. Utilizando seu carisma e os sinais milagrosos, o falso profeta desviará as pessoas da fé genuína em Deus. Em Apocalipse 3, versículos 15, vemos a descrição de outra besta que surge da terra. Ela tem 2 chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão. Essa besta exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença, levando os habitantes da terra a adorá-la. Realiza grandes sinais e prodígios, até fazendo fogo descer do céu diante dos olhos das pessoas. O falso profeta enganará os não convertidos, levando-os a acreditar nele devido aos sinais que realiza na presença da primeira besta. Ele instruirá os habitantes da terra a criar uma imagem da besta que havia recebido uma ferida mortal e retornado à vida. Este cenário, descrito em Apocalipse, nos alerta sobre as seduções e enganos que podem surgir em tempos de crise e incerteza. Portanto, é fundamental permanecermos vigilantes e firmes em nossa fé, resistindo a qualquer influência que possa nos afastar do caminho verdadeiro e da adoração genuína a Deus. Você já refletiu sobre quem realmente controla o seu país? Muitas vezes associamos a liderança a presidentes, primeiros-ministros e outros governantes, acreditando que são eles quem direcionam nossas nações. Mas, e se eu dissesse que essas figuras podem não ser os verdadeiros tomadores de decisão? Essa não é uma teoria da conspiração, mas uma realidade espiritual que perdura desde os tempos bíblicos. Ao longo da história, líderes tomaram decisões influenciadas por forças malignas ou demoníacas. Por exemplo, o rei Herodes ordenou a matança de crianças durante a época do nascimento de Jesus. Da mesma forma, o faraó ordenou a morte de muitos bebês no tempo de Moisés. O rei Acabe e sua esposa Jezabel também tentaram levar a nação a adorar ídolos. Esses são apenas alguns exemplos de líderes que cederam à influência do mal. Infelizmente, a mesma realidade se repete hoje. Muitos dos líderes que vemos em nosso mundo podem estar fazendo escolhas ruins, muitas vezes guiados por forças espirituais que afetam suas decisões. O impacto dessas decisões pode nos alcançar, direta ou indiretamente, mesmo que não tenhamos consciência disso. Como podemos ter certeza de que isso é verdade? A resposta é simples. Muitas vezes, a política adotada por esses líderes se alinha mais com a agenda do diabo do que com a vontade de Deus. O diabo seleciona cuidadosamente esses líderes, influenciando suas decisões e direções. Diante desse cenário, os cristãos devem ser críticos em relação à globalização. Esse conceito envolve a disseminação de influências por todo o mundo, criando um mercado único e regras mais flexíveis que conectam os países. À primeira vista, a globalização pode parecer positiva, apresentando soluções para problemas financeiros e outros desafios. No entanto, ao analisarmos mais profundamente e observarmos a história, encontramos sinais preocupantes que indicam que a globalização pode ter efeitos negativos. A história da globalização muitas vezes começa com conquistas militares, onde a dominação sobre povos e terras marca o início desse processo. Um dos episódios mais emblemáticos sobre globalização é a tentativa de construir a Torre de Babel, por volta de 2100. Em vez de se espalhar pela terra, conforme Deus havia ordenado, as pessoas optaram por permanecer em um só lugar e erguer uma grande cidade. Essa escolha simboliza a busca por unidade e controle, mas também reflete a desobediência a Deus.
Portanto, é essencial que os cristãos permaneçam alertas e questionem as influências que moldam a liderança em nossos dias. Precisamos buscar discernimento e alinhar nossas ações com os propósitos de Deus, resistindo a qualquer força que tente nos desviar do caminho verdadeiro. Este projeto foi conduzido pelo rei Nimrod, bisneto de Noé. Seu nome, que significa rebelde, reflete sua oposição ao plano divino. Em resposta a essa rebelião, Deus confundiu suas línguas, dificultando a comunicação entre eles. Isso levou as pessoas a se agruparem de acordo com suas línguas e se espalharem por diferentes regiões. Em um sonho, o rei Nabucodonosor da Babilônia vislumbrou vários impérios, demonstrando como os homens tentaram estabelecer um governo mundial único. No capítulo 2 do livro de Daniel, o profeta explicou o significado desse sonho. Uma parte crucial da visão de Nabucodonosor revelava um quinto império que ainda não havia se concretizado. Esse último império será um verdadeiro governo global sob a liderança do Anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2:8, está escrito que o iníquo, ou Anticristo, será revelado, e o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca. Este líder terá poder sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Juntamente com o falso profeta, o Anticristo exigirá que todos aceitem sua marca. Ele controlará a economia e as práticas religiosas, como descrito em Apocalipse 13:17. Aqueles que se recusarem a adorá-lo enfrentarão a morte, enquanto os que aceitarem sua autoridade arriscarão a condenação eterna de Deus. A Bíblia nos alerta que sempre que os seres humanos tentam estabelecer a globalização, muitas vezes é dominada por forças malignas. Também é importante lembrar que, segundo Gálatas 3:22, o mundo inteiro está aprisionado pelo pecado. Os crentes são chamados a abominar o mal, conforme Salmo 26:10. Devemos levar a luz da bondade aos lugares sombrios, compartilhando a mensagem do Evangelho. Deus tem um plano para o mundo sob a liderança de Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. É evidente que Cristo governará as nações, e seu reino será um tempo de verdadeira justiça e equidade, conforme Isaías 11:3-5. Neste reino ele não julgará apenas pelo que vê ou ouve, mas tomará decisões justas, defendendo os pobres e oprimidos. Com sua palavra ele trará justiça à terra. Os justos serão revestidos de retidão e fidelidade, e esse será um tempo de paz e alegria. Isaías 12:4 nos ensina que com alegria tiraremos água das fontes da salvação. Naquele dia, daremos graças ao Senhor, proclamando entre as nações as maravilhas que Ele fez. Essas advertências são de suma importância hoje, pois as profecias bíblicas não são meramente históricas ou teóricas, mas altamente relevantes para os desafios espirituais que enfrentamos atualmente. A ascensão de uma nova religião, que se concentra no relativismo, nas experiências pessoais e no sincretismo, traz à tona questões contra as quais a Bíblia nos alerta. Compreender essas profecias e acolher as advertências bíblicas é fundamental para nos protegermos do engano espiritual que ameaça afastar os crentes da verdade. Ao permanecermos firmes na sã doutrina, fortalecemos nossa fé. À luz dessas advertências, os crentes são chamados a se apegar aos ensinamentos bíblicos. O apóstolo Paulo, em suas cartas, destaca repetidamente a importância de manter-se fiel à verdade e evitar a influência de ensinamentos falsos. Ele adverte que aqueles que propagam doutrinas diferentes e não concordam com as palavras saudáveis de nosso Senhor Jesus Cristo são presunçosos e ignorantes. Essas pessoas demonstram um interesse mórbido por questões polêmicas que resultam em inveja, brigas e disputas constantes. Paulo descreve esses indivíduos como corrompidos na mente e distantes da verdade, acreditando que a piedade é um meio de lucro. Por isso, devemos nos afastar deles, conforme Timóteo 6:3-5, que enfatiza a necessidade de aderir aos ensinamentos de Jesus e evitar aqueles que buscam interesses egoístas. As profecias bíblicas sobre o surgimento de religiões falsas e a queda de sistemas corruptos, como a Babilônia, nos lembram dos desafios espirituais que enfrentamos. A nova religião, com seu foco no relativismo e nas experiências espirituais pessoais, representa um desvio significativo da doutrina sólida. Em vez de se basear na verdade da palavra de Deus, promove ensinamentos que atendem a desejos pessoais. Advertências de profetas como Jeremias e Pedro ressaltam os perigos de seguir ensinamentos falsos e destacam a necessidade de vigilância. Como crentes, é vital que permaneçamos firmes na Bíblia, discernindo o verdadeiro do falso,
e mantendo-nos alinhados à sã doutrina que nos conduz à piedade e à integridade espiritual. Compreender e aplicar essas profecias e advertências nos capacita a navegar no complexo cenário espiritual atual. Ao permanecer fiéis à nossa fé, evitamos as armadilhas que as religiões falsas apresentam. A vigilância é essencial para discernir e manter nosso compromisso com a verdade da Palavra de Deus. Devemos garantir que permanecemos firmes nos ensinamentos de Jesus Cristo, mesmo diante do surgimento de doutrinas enganosas e prejudiciais. Essa fidelidade nos fortalece e nos guia em tempos de incerteza espiritual, permitindo-nos resistir às influências que ameaçam nossa crença. Em um mundo repleto de confusão, a dedicação à verdade bíblica é mais importante do que nunca. Assim, ao nos apegar aos princípios do Evangelho, somos capacitados a ser luz em meio à escuridão e a enfrentar os desafios com coragem e fé. Um homem recebeu a marca da besta e tudo mudou ao seu redor. O que ocorre com aqueles que se recusam a aceitá-la? Imagine um futuro onde todos seguem o anticristo. Fred, um homem comum com uma vida simples, enfrenta grandes dificuldades para comprar ou vender, pois não aceitou a marca. Ele não quer ser como os excluídos que rejeitam o anticristo e por isso precisam se esconder, lutando diariamente para sobreviver. Após refletir sobre sua situação, Fred decide aceitar a marca. O processo é rápido e fácil, e o anticristo facilitou essa transição. Assim que Fred a recebe, ele tem plena consciência de que virou as costas para o Deus dos rejeitados, o Jesus em quem eles confiam. Agora ele se sente pronto para aproveitar as vantagens dessa escolha. No entanto, algo inesperado começa a acontecer. O mundo é abalado por desastres naturais, como inundações e terremotos. E para agravar a situação, a marca na mão de Fred começa a doer e a emitir um odor repugnante, transformando-se em uma ferida horrível. Ninguém pode ajudá-lo, e todos que receberam a marca estão sofrendo intensamente. Enquanto alguns estão confusos, outros reconhecem a verdade sobre o que está acontecendo. Aqueles que não aceitaram a marca veem os eventos de forma clara. Eles entendem que não se trata de um ataque global ou de uma guerra. Para eles, é evidente que o anticristo é um líder que deseja usurpar o lugar de Jesus. Embora tenha sido ferido, ele de alguma forma conseguiu se recuperar, enganando muitos que o seguiram sem questionar. As pessoas que resistiram sabem que as feridas que Fred e os outros estão enfrentando não têm origem nesta terra, mas provêm de um lugar distante, do templo de Deus no céu. Este templo é um espaço misterioso e muitos sequer sabem de sua existência. No livro de Apocalipse, o templo é mencionado como um símbolo importante de julgamento. Quando o templo é fechado, isso representa um grande aviso ao mundo. É um sinal de que o pior ainda está por vir, um julgamento final que nunca foi visto antes. Quando o templo se abre, eventos extraordinários começam a acontecer, e a Arca da Aliança é descoberta novamente, sinalizando que tudo está prestes a mudar. Então 7 anjos aparecem no templo, trazendo uma nova dimensão à situação. Conforme a visão se desenrola, Fred observa que o santuário do tabernáculo do testemunho no céu é aberto, e os 7 anjos, vestidos de linho puro e adornados com faixas de ouro, emergem. Um dos 4 seres viventes entrega a esses anjos 7 taças de ouro, repletas da ira e indignação de Deus, que vive para sempre. E o templo se encheu de fumaça, refletindo a glória, o esplendor e o poder de Deus. Ninguém conseguia entrar no templo até que as 7 pragas dos 7 anjos fossem completadas. Apocalipse 15, 5-8. Esse julgamento é extremamente sério para o céu. No capítulo anterior, vimos a importância de se preparar para o derramamento das taças. Esses anjos trazem o juízo de Deus, vindo diretamente do templo celestial e da presença do trono divino. Esses seres não agem sozinhos. Estão vestidos com roupas especiais de linho puro e brilhante, adornadas com faixas douradas ao redor do peito. Isso nos lembra que, embora os julgamentos possam parecer severos, eles têm origem em um lugar justo e bondoso. É comum pensar que os juízos severos vêm de fontes malignas, mas essa passagem nos mostra uma realidade diferente. Um grande julgamento está se aproximando da terra, e nada pode impedi-lo, pois vem de um Deus justo e reto. A Bíblia menciona anjos malignos que provocam caos e destruição. Mas isso não é o que está em pauta aqui. Está claro que esses anjos são justos e não caídos, recebendo as taças da ira de Deus enquanto a glória divina enche o templo com uma nuvem. É crucial entender que aqueles que não creem podem não perceber o julgamento que se aproxima.
Isso significa que há atividades no mundo espiritual que se manifestam em nosso mundo físico. As pessoas podem prever o clima e o comportamento da natureza, mas os caminhos de Deus são diferentes. Não podemos compreender como funciona o templo de Deus apenas por meio da ciência. Só sabemos desses segredos porque Ele nos revelou. Esse conhecimento pode nos trazer consolo. Muitos cristãos precisam se conscientizar de que já têm respostas para as grandes questões do mundo, incluindo como tudo chegará ao fim. A ordem no céu é perfeita, e uma das 4 criaturas vivas que estão perto do trono de Deus entrega essas taças aos 7 anjos. João observa essas 4 criaturas, que possuem múltiplos olhos e formas distintas: um leão, um boi, um humano e uma águia. Isso indica que os julgamentos vêm diretamente do trono de Deus. Quando esse juízo se inicia, ninguém pode entrar no templo, evidenciando que o céu não trata esse julgamento de maneira leviana. Assim que o julgamento começa, nada pode detê-lo. O céu está preparado, as portas do templo estão fechadas, os 7 anjos prontos, e o povo aguarda para receber as taças. Então ouço uma voz alta do templo instruindo os 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira e indignação de Deus. O primeiro anjo vai e derrama sua taça sobre a terra, causando feridas malignas e repugnantes nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Apocalipse 16:1. Uma voz ressoa do templo. Poderia ser Jesus falando, como muitas vezes as vozes celestiais representam Cristo. No entanto, nem sempre é assim. As injustiças cometidas contra o templo terrestre agora trazem um julgamento que vem do templo celestial. Essas taças de juízo lidam profundamente com a rebelião humana e abrangem mais áreas do que os outros julgamentos que conhecemos. A maioria dessas taças, assim como as trombetas, nos lembra das pragas do Êxodo. Feridas dolorosas, a transformação da água em sangue e a escuridão são elementos que ecoam as antigas aflições. Ao lembrar dessas pragas, esses julgamentos mostram que, assim como Deus protegeu seu povo durante as calamidades do Egito, Ele também protegerá aqueles que são fiéis durante seus julgamentos. As 2 últimas taças revelam a batalha final e a conclusão das promessas de Deus. A primeira taça provoca feridas insuportáveis e repugnantes nas pessoas que adoram a imagem da besta e têm a sua marca. Aqueles que seguem a Deus não sofrem com essa taça. É um juízo específico para os que seguem o Anticristo. Isso demonstra a ira de Deus sendo derramada sobre aqueles que foram criados à sua imagem, conforme Gênesis 1. Em Apocalipse 13:8, vemos que essa situação se assemelha às 6 pragas egípcias, afetando especialmente as pessoas que carregam a marca 666 da besta, ou seja, aqueles que adoram a criação em vez do Criador. Esse evento acontece após Deus ter enviado 2 importantes avisos. Os 6 selos e as 6 trombetas já foram liberados. Agora, um desastre sem precedentes está prestes a ocorrer, com poderes malignos assumindo o controle de uma sociedade como nunca vista antes. Apocalipse 16 fala sobre o que está por vir, mencionando a marca da besta. O capítulo 1 a 5 aborda o que está acontecendo atualmente, enquanto Apocalipse 6 explora um futuro próximo e Apocalipse 20 a 22 trata do futuro distante. A marca da besta é referida como algo que está por vir, levando muitos a questionar: o que ou quem é a besta do Apocalipse? A marca da besta recebe esse nome porque é associada a um homem conhecido como a besta no livro do Apocalipse. Existem 3 figuras principais que colaboram para governar o mundo. O primeiro é um ser angelical poderoso chamado Satanás ou Diabo. Os outros 2 são humanos, conhecidos como a besta e o falso profeta, formando uma espécie de trindade perversa que tenta imitar Deus, Cristo e o Espírito Santo, mas de maneira maligna. No capítulo 13, observamos as 2 bestas. A primeira é um líder autoritário, um ditador que controla todas as nações. Ele é o Anticristo, o homem da ilegalidade que não se submete a nenhuma lei além das suas próprias. A palavra anticristo vem do grego antikristos, onde anti significa contra ou no lugar de, e Christos refere-se a Cristo. Assim, o anticristo é alguém ou algo que se opõe a Cristo ou tenta usurpar seu lugar, uma ideia que encontra suporte nas cartas de João. O termo anticristo é mencionado nas cartas de 1ª e 2ª João. Ele começa com uma advertência: crianças, é a última hora, e como vocês ouviram, o anticristo está vindo. Agora muitos anticristos já surgiram, portanto sabemos que é a última hora.
Essa afirmação ressalta a urgência do tempo em que vivemos e a presença crescente de influências malignas. Em Apocalipse 3, versículo 3, lemos sobre uma visão em que um dragão está à beira do mar, e dele surge uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Em seus chifres há 10 coroas, e nas cabeças nomes de blasfêmia. A aparência da besta é assustadora. É semelhante a um leopardo, com pés como os de um urso e boca como a de um leão. O dragão concede a ela seu poder, trono e grande autoridade. Essa besta é vista como uma figura que aceita as ofertas que Jesus recusou, representando um espírito anticristão. Sua ascensão ao poder se dará de forma lenta e imperceptível, mesmo para aqueles que estão mais próximos a ela. Ele surgirá entre pessoas comuns, destacando-se de maneira astuta. Segundo João, o mar na Bíblia simboliza a população geral, especialmente as nações não judaicas. A questão que muitos se fazem é como uma única pessoa pode dominar o mundo. No entanto, percebemos que a besta recebe grande poder, sendo capaz de guerrear contra os santos e vencê-los. Ele se apresenta como uma combinação de líderes políticos e chama a atenção do mundo ao milagrosamente recuperar-se de um ferimento mortal, provavelmente decorrente de uma tentativa de assassinato. Seus atos de arrogância e desrespeito se manifestarão durante 42 meses. A origem da palavra anticristo vem do grego, onde anti significa contra ou em vez de, e Christos refere-se a Cristo. Portanto, o anticristo é alguém que se opõe a Cristo ou tenta ocupar seu lugar. Uma ideia que encontramos nas epístolas de João. Além disso, há uma segunda besta que forçará as pessoas a receberem a marca da besta. Assim como os antigos reis, o anticristo contará com a ajuda deste falso profeta, que terá poderes extraordinários. Ele usará esses poderes para levar as pessoas à adoração do anticristo, realizando milagres impressionantes, como fazer fogo descer do céu e fazer estátuas falarem. Em Apocalipse 3, 11 e 15, vemos outra besta emergindo da terra, com aparência de cordeiro jovem e 2 chifres, mas que fala como um dragão. Ela exercerá toda a autoridade da primeira besta diante dela, levando a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Essa dinâmica revela a profundidade da enganação que prevalecerá nos últimos dias. Esse falso profeta realiza grandes sinais e maravilhas, chegando a fazer fogo descer do céu diante dos olhos das pessoas. Ele engana aqueles que não acreditam, levando-os a crer nele, devido aos milagres que realiza com o poder de Satanás, em colaboração com a primeira besta. Ele instrui os habitantes da terra a fazerem uma imagem da besta, que havia recebido uma ferida mortal, mas que voltou à vida. Ele também recebe a capacidade de dar fôlego à imagem, fazendo-a parecer viva e até falar. A consequência para aqueles que não se prostrarem e adorarem essa imagem é a morte. Esse falso profeta manipula o mundo para que todos aceitem a marca da besta, conectando esse evento ao aspecto religioso do Apocalipse. Em Apocalipse 13, 16 e 17, está escrito que ele faz com que tanto os grandes quanto os pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca em suas mãos direitas ou em suas testas. Ele estabelece que ninguém poderá comprar ou vender, a menos que tenha essa marca, que representa o nome da besta ou o número que lhe corresponde. No futuro, todos que seguirem a besta e seu aliado precisarão dessa marca especial. Ela será essencial para realizar qualquer transação comercial, de modo que aqueles que não a possuírem não poderão negociar. Somente os que tiverem um número específico em suas mãos ou testas poderão fazer negócios, e esse número será atribuído àqueles que se rendem à falsa adoração. Embora a ideia de precisar de uma marca para comprar ou vender possa parecer estranha, já temos tecnologias que permitem esse tipo de controle em um mundo digital. Várias pesquisas estão sendo realizadas para explorar essas possibilidades. O número da besta, mencionado em Apocalipse 13:18, destaca a importância da sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é o de um homem, e seu número é 6666. O número 6666 é intrigante, pois é formado por 3 6. O 6 simboliza a humanidade quase perfeita, mas ainda aquém da perfeição representada pelo 7. Muitos acreditam que 6666 indica quem será o último líder maligno antes do retorno de Jesus, que governará por 1000 anos. É interessante notar que 6666 corresponde à soma de todos os números romanos, exceto 1. No entanto, identificar quem é esse líder maligno apenas com base nesse número é desafiador.
até que ele se revele claramente. Ao longo da história, figuras como Napoleão e Stalin foram sugeridas como possíveis anticristos. A palavra marca em si não possui um significado especial na Bíblia, exceto por sua associação com a besta. É um símbolo do controle e da submissão à autoridade que se opõe a Deus, um alerta sobre os perigos da idolatria e da adoração enganosa. A palavra grega chagma era comumente utilizada para designar selos em moedas ou documentos oficiais. No contexto do Império Romano, o chagma era um selo aplicado em documentos importantes durante os séculos I e II do Novo Testamento. Essa palavra aparece apenas 2 vezes no livro do Apocalipse e em Atos 17:29, referindo-se a uma representação artística. Isso levanta a questão de por que as pessoas aceitam a marca da besta. O anticristo se destacará entre todos, sendo um homem carismático, um orador notável e de aparência atraente. João, um dos apóstolos de Jesus, complementa as profecias de Daniel sobre o anticristo, revelando que todos terão que adorá-lo. Embora comece como um líder local, ele se tornará um governante poderoso sobre todo o mundo, exercendo um domínio severo e sendo adorado como se fosse uma divindade. Quando o anticristo se manifestar, as pessoas o seguirão com fervor, fazendo tudo o que ele ordenar. Ele terá a habilidade de unir nações e atrair a atenção mundial, como alertado por Daniel. Este próximo líder global será reconhecido pela eloquência de suas palavras e chamará a atenção de todos. Daniel ainda adverte que ele se apresentará com orgulho, desafiando o próprio Deus. No livro do Apocalipse, João descreve uma figura semelhante, ressaltando que a besta receberá uma boca para proferir palavras arrogantes e insultos, além de autoridade para agir por um período de 42 meses. Apocalipse 3:5 afirma que uma boca foi dada à besta para falar blasfêmias e que ela terá poder por esse tempo determinado. De acordo com Apocalipse 13:8, todos os que habitam na terra adorarão o anticristo. Daniel 7:25 caracteriza o anticristo como um líder que busca a devoção das pessoas, proferindo palavras orgulhosas contra o Altíssimo e tentando alterar tempos e leis. Ele se posicionará contra o Deus verdadeiro, agindo como se estivesse em igualdade com ele. Em 2 Tessalonicenses 2:4, é dito que o anticristo se opõe a tudo que é considerado divino, colocando-se acima de todas as coisas adoradas. Ele se sentará como Deus no templo de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, desejando ser adorado por todos ao redor do mundo. A marca da besta é um tema frequentemente mal interpretado. Algumas pessoas imaginam que se trata de uma nova tendência de tatuagem ou de um esquema para enriquecer, mas a Bíblia é clara sobre o significado dessa marca e o momento em que ela surgirá. Existe um tempo específico na história em que a marca aparecerá, e esse momento ainda não chegou. A marca é denominada Marca da Besta, por estar relacionada a uma figura conhecida como a besta. Importante ressaltar que essa marca não se manifestará até que o anticristo assuma o controle total do mundo. A Bíblia nos informa que a besta e sua marca não estarão presentes até a metade da tribulação de 7 anos. Portanto, não podemos esperar por ela antes desse tempo. Até o momento, qualquer menção à marca da besta serve como um aviso sobre o que está por vir. O número 6666 é considerado um código secreto que representa um futuro ditador. Nesse momento ficará evidente quem é esse líder, e o número 6666 o simbolizará. Esse ditador será imperfeito, contrastando com o número 7, que representa a perfeição. Aquilo que aguarda aqueles que aceitarem a marca da besta é a perdição, especialmente para os que adoram. Está claro nas Escrituras que, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebendo a marca na testa ou na mão, há uma conexão direta entre a adoração e a recepção da marca. A marca não será imposta de maneira acidental ou sem um propósito. Haverá uma clara relação entre adorar a besta e aceitar essa marca. Embora possa parecer inofensivo aceitar a marca, muitos poderão enxergá-la como uma simples demonstração de lealdade ao anticristo e ao seu governo. Nos primórdios do cristianismo, afirmar que César é Senhor era visto pelos pagãos como um dever comum. Contudo, aqueles que adoram o anticristo enfrentarão consequências severas. Lemos que esses adoradores terão que beber do vinho da ira de Deus, que é derramado sem diluição no cálice da sua indignação. Este vinho é como a forma mais intensa, sem misturas ou suavizações, simbolizando a severidade da ira divina. Deus se mostra profundamente irado com aqueles que aceitam a marca,
E a Bíblia menciona o cálice da ira de Deus em mais de 13 passagens. Em Salmo 75:8, é dito que um cálice está na mão do Senhor, cheio de vinho espumante, que deve ser consumido pelos ímpios da terra. O cálice que Jesus desejou evitar, conforme Mateus 26:39, representa essa mesma ira. Ao contrário de Jesus, que enfrentou o castigo que merecíamos, seus inimigos não têm escolha senão beber deste cálice de ira. O vinho contido nesse cálice representa a raiva ou timos, uma antiga palavra grega que se refere a uma resposta constante e firme contra o mal. No Novo Testamento, a palavra geralmente usada para a ira de Deus é orgia, mas o livro do Apocalipse utiliza timos com frequência. Isso demonstra que a ira de Deus contra o pecado é uma reação imutável. Além disso, é mencionado que aqueles que desobedecem serão atormentados com fogo e enxofre, evidenciando que a dor do inferno é real e extremamente terrível. A imagem é de um sofrimento intenso que provoca angústia e repulsa. O livro do Apocalipse não possui nenhum versículo que se alinhe com a tendência atual de evitar discutir o inferno. Este texto revela verdades profundas sobre o destino eterno daqueles que estão perdidos. Nele é mencionado que a fumaça do tormento sobe para sempre, e que esses indivíduos não terão descanso, nem dia nem noite. Aqueles que adoram o anticristo e aceitam sua marca enfrentarão uma eternidade no inferno, onde experimentarão a ira e a punição sem fim. Essa descrição nos mostra que a dor eterna é uma realidade. Quando dizemos para todo sempre, realmente nos referimos a algo que dura eternamente. Em grego, essa expressão implica em nas eras das eras, uma forma enfática de afirmar a duração infinita de algo. As marcas que aparecem neste contexto são comparadas a feridas dolorosas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, nos lembra que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, conforme Romanos 6:23. Essas feridas estão se manifestando como um claro sinal para a humanidade. As pessoas precisam decidir se vão interpretar isso como um chamado divino para retornar a Deus, ou se vão ignorar e continuar por seu próprio caminho. À medida que os julgamentos se intensificam, ficará cada vez mais evidente quem está seguindo a Deus e quem não está. As palavras do autor de Hebreus são especialmente relevantes. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Mesmo no Antigo Testamento, a misericórdia de Deus se fazia presente. Os julgamentos, assim como as pragas no Egito, foram concebidos como avisos. Os eventos que estamos discutindo não visam apenas gerar medo, mas revelar a seriedade de ignorar o Criador. Na narrativa, as 7 taças simbolizam a ira de Deus e têm significados profundos, mostrando o que acontecerá como resultado do mal. Essas taças demonstram a indignação de Deus diante das ações erradas da humanidade e da recusa em segui-lo. Cada taça derramada provoca grandes problemas na terra, como as feridas dolorosas descritas em Apocalipse 16:2 e o sol queimando a terra com calor intenso em Apocalipse 16:8. Essas calamidades são consequências diretas do pecado e da rebelião contínua. Apesar de todas essas manifestações aterradoras, Deus ainda deseja que as pessoas voltem para Ele e façam as pazes. É triste observar a teimosia humana. Mesmo diante do poder de Deus em julgamento, muitos ainda se recusam a mudar. Deus não tem a intenção de destruir as pessoas sem motivo. Seus julgamentos são, na verdade, um convite à reflexão e à reconciliação. As 7 taças em Apocalipse não se restringem apenas ao julgamento. Elas servem como mensagens, revelando a seriedade de Deus em relação ao pecado e seu desejo de que a humanidade retorne a Ele. Além disso, essas taças expressam a promessa divina de derrotar o mal e estabelecer seu reino eterno, um anseio profundo no coração de Deus. Para os crentes, as taças do Apocalipse nos lembram que, não importa quão sombrias as situações se tornem, a luz e a verdade de Deus sempre prevalecerão. Ao refletir sobre os 7 flagelos, é crucial entender que o livro de Apocalipse não trata apenas de finais, mas também de novos começos. Após os flagelos, existe a promessa de uma nova criação, onde a dor, o sofrimento e a morte não terão mais lugar para aqueles que se voltam para Deus. Esse novo começo nos aguarda, e isso é fundamental. A Bíblia nos ensina que esses eventos se assemelham a peças de um quebra-cabeça, encaixando-se em um plano maior. Eles ocorrerão como parte do grande desígnio de Deus, lembrando-nos de que Ele está sempre no controle de tudo. A segunda taça, conforme Apocalipse 16:3,
traz uma demonstração da ira de Deus ao transformar o mar em sangue, como o de um homem morto. Toda a vida marinha perece. 1/3 havia morrido anteriormente. Mas agora, com essa taça, o restante é destruído. Os oceanos, que antes eram uma fonte de sustento, agora se tornam um símbolo de morte. A ira de Deus se manifesta de forma intensa. Assim como na 6ª praga do Egito, onde as águas se tornaram sangue, a bênção dos oceanos é aniquilada. Com a 3ª taça, os rios e fontes também se transformam em sangue, conforme está escrito em Apocalipse 16, 4, 7. O 3º anjo derrama sua taça e a água potável é afetada, mostrando o julgamento de Deus sobre a maldade humana. Nesse momento, ouve-se a voz do anjo das águas exaltando a justiça de Deus, reconhecendo que as pessoas merecem essa punição por terem derramado o sangue dos santos e profetas. O altar também clama em concordância, afirmando que os julgamentos de Deus são verdadeiros e justos. A transformação da água em sangue é um poderoso símbolo do julgamento divino, semelhante à 1ª praga do Egito. A tradição judaica acredita que diferentes anjos governam as várias partes da natureza, enquanto a cultura grega atribuía essa responsabilidade a deuses ou espíritos. Neste caso, o anjo responsável pelas águas louva a justiça divina, reconhecendo que a transformação da água em sangue é uma resposta adequada ao pecado da humanidade. Esse louvor dos anjos, junto ao clamor do altar, ressoa com as advertências anteriores das trombetas, destacando a justiça e a santidade de Deus. Isso nos remete ao Cântico de Moisés, que celebra a retidão de Deus em seus julgamentos. A justiça divina é inegável, pois Deus escuta e contém as orações dos fiéis, mostrando que sua justiça é perfeita e irrevogável. O altar, seja aquele onde os sacrifícios são realizados ou o altar do incenso, desempenham um papel fundamental nos julgamentos de Deus. Em Apocalipse 16, 8, 9, lemos que o 4º anjo derrama sua taça sobre o sol, conferindo-lhe o poder de queimar as pessoas com um calor intenso. O resultado é devastador. Muitos são consumidos pelas chamas e, em meio à dor, blasfemam o nome de Deus, aquele que controla essas pragas, recusando-se a se arrepender e a lhe dar glória. Na 4ª taça, o calor do sol se torna tão insuportável que as pessoas começam a amaldiçoar a Deus. Apesar do sofrimento extremo, elas se negam a mudar suas atitudes ou a agradecer a Ele. Esse cenário é marcante, pois em vez de se voltarem para Deus, muitos continuam a expressar raiva e desdém, mesmo diante da dor. O sol, que deveria proporcionar luz e vida, transforma-se em um agente de destruição. A lua e as estrelas que iluminam a noite agora se tornam insignificantes diante da intensidade do calor. A criação de Deus, que antes sustentava a vida, agora se torna um símbolo de sua ira. Em Apocalipse 16, vers 10 e 11, o 5º anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, mergulhando seu reino em trevas. As pessoas, atormentadas pela dor, começam a clamar e a blasfemar contra Deus, mas não se arrependem de suas ações. A escuridão que envolve o mundo do anticristo é opressiva e, ao invés de buscarem a luz, elas continuam a amaldiçoá-lo. Essa escuridão é semelhante à última praga do Egito, onde as trevas cobriram a terra por 3 dias, tornando impossível ver ou se mover. Jesus se refere ao inferno como uma escuridão exterior, onde as pessoas choram e rangem os dentes de dor, conforme Mateus 25:30. A conexão entre a escuridão e o castigo é clara. As pragas do sol ardente e da escuridão são lembretes poderosos do Antigo Testamento, como as pragas que atingiram o Egito durante o Êxodo. Deus, que se apresentou como o Deus Amon-Ré, fez com que a escuridão se tornasse uma expressão de sua justiça. Ao invés de reconhecer essa realidade e mudar seus caminhos, as pessoas se tornam ainda mais rebeldes, culpando a Deus por seu sofrimento. Infelizmente, a dor que enfrentam não traz arrependimento, mas sim um endurecimento de corações. Em vez de buscar a redenção, elas se afastam ainda mais, tornando-se prisioneiras de sua própria ira. Esse ciclo de rejeição e sofrimento reflete a natureza humana diante da adversidade. Assim, mesmo em meio aos julgamentos, o convite de Deus para a mudança permanece. Ele deseja que todos reconheçam sua soberania e retornem a Ele, mas muitos preferem continuar em seu caminho de desobediência e desprezo. O chamado à reflexão e à transformação é mais urgente do que nunca. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. Se você encontrou valor neste conteúdo, compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas possam se preparar para os tempos desafiadores que estão por vir.
Digite Amém nos comentários para mostrar sua concordância e apoio. E não se esqueça de conferir o vídeo que vai aparecer na tela final. Ele complementa perfeitamente o que discutimos aqui. Até a próxima.